Olá, amigos e amigas deste canal. Sou Daniel, o apresentador do canal A História e o Tempo. Sou graduado em Pedagogia e especialização em Pedagogia Social. Tenho licenciatura em História e especialização em História da Guerra. Vamos a mais um vídeo de muitos conhecimentos e informações. Por gentileza, deixem um like, se inscrevam e comentem. Só assim fortalecerá ainda mais o canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Descoberta arqueológica prova que o cristianismo é uma invenção romana, ou seja, o próprio suposto Jesus mitológico é uma criação romana. Primeiramente, irei fazer minhas considerações para podermos ir ao vídeo apresentado por Antônio Miranda. Um vídeo com muitas informações e conhecimentos arqueológicos e históricos. A gente sabe que as religiões são construções culturais religiosas de um determinado povo e civilizações da antiguidade ocidental clássica ou da antiguidade oriental. Na antiguidade oriental, temos a presença de várias religiões. As religiões egípcias, as religiões mesopotâmicas, as religiões pérsia e as religiões abraâmicas. Já na antiguidade ocidental ou clássica, temos as religiões gregas e as religiões romanas, que posteriormente houve uma fusão entre a cultura grega com a cultura romana, chamada de greco-romano. A cultura greco-romana ou antiguidade greco-romana refere-se à mistura de conhecimentos, ideais, tradições e costumes que foram formados a partir da fusão dos povos gregos e romanos. E dentro deste mesmo contexto há uma grande confusão e debates entre os grandes estudiosos, seja teólogos, historiadores, dentre outros, sobre a origem do personagem mitológico Jesus, onde para muitos acreditam que o Jesus, assim como o cristianismo, é um personagem judeu. Já para outros estudiosos, acreditam que o personagem Jesus é uma criação romana. Enfim, quando nós vamos para a base da religião monoteísta abraâmica ou judaísmo, é nítido que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Para que o suposto Jesus mitológico seja um personagem criado no judaísmo, ele teria que estar mencionado na Torá, assim também como no Antigo Testamento. Porque não existe texto ou passagem nenhuma, nem na Torá e nem no Antigo Testamento, que confirme isso. Até porque a religião judaica é uma religião totalmente oposta ao cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. É uma religião totalmente independente do cristianismo, onde tem seus próprios fundamentos, regras, ritos e liturgias. Aí eu pergunto a você, como é que o suposto Deus de Israel iria enviar o seu próprio filho para um único povo, que é o povo de Israel, onde o mesmo povo iria entregar o filho do Deus que eles adoram à morte? Como é que o suposto Deus de Israel iria enviar seu filho para um determinado povo, sem sequer preparar seu povo para recebê-lo e segui-lo? Porque não existe uma passagem sequer no Antigo Testamento ou na Torá que o suposto Deus de Israel tenha falado para Abraão, ou para Josué, ou para Moisés, que ele iria enviar seu filho Jesus. Não existe isso nem no Antigo Testamento e muito menos na Torá. Por isso que os próprios judeus não aceitam o suposto Jesus como os seus Messias. Até porque, na tradição judaica, o suposto Jesus não pode ser o Messias, porque ele não tem nenhuma das características do Messias judaico e nem cumpriu com as leis messiânicas judaicas. Se o suposto Jesus fosse o filho enviado do Deus de Israel,
o suposto Deus de Israel com certeza teria preparado o povo de Israel como seu filho e salvador, mas não, foi ao contrário, onde o povo de Israel o entregou à morte. Você não acha isso sem sentido não? Contraditório? Porque como é que o suposto Jesus, o Messias, enviado pelo suposto Deus de Israel para salvar o povo de Israel, mas que esse mesmo povo o entregou à morte? Porque o próprio Deus de Israel não preparou seu próprio povo para receber seu próprio filho. Isso não tem sentido, é totalmente contraditório. Na verdade, foi o próprio cristianismo que pegou carona em cima do judaísmo, onde se fundamentaram com base no judaísmo, onde criaram um Jesus romano mitológico, o atribuindo como filho de Deus de Israel e Salvador. A mesma coisa aconteceu com o islamismo, onde também se fundamentaram no judaísmo, até porque as duas religiões monoteístas surgiu muitos séculos depois do judaísmo. Por isso que acreditamos que o suposto Jesus foi uma invenção e construção romana, porque o próprio Antigo Testamento, a Torá e as fontes históricas arqueológicas deixam claro que o suposto Jesus é uma criação romana, que não existe quaisquer correlação com a cultura judaica. Até porque a própria religião judaica deixa claro também que o judaísmo é uma religião oposta ao cristianismo. São religiões distintas. Então, se o próprio judaísmo é uma religião distinta do cristianismo, então o próprio suposto Jesus não tem nada a ver com o judaísmo. Então vamos agora assistir esse maravilhoso vídeo de Antônio Miranda, que traz muito conhecimentos e aprendizagem. Por hoje só e até o próximo vídeo. Mosaico de 1800 anos indica que cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus. Vamos verificar se é filho de Deus mesmo, tá? Acho que a matéria aqui se enganou. Um mosaico de 1800 anos descoberto em Israel. Caraca, Antônio Miranda, você foi refutado. Então existem evidências arqueológicas de cristianismo em Israel e não tem nada a ver com Roma. Será que é isso? Vamos verificar aqui, ó. Traz uma inscrição em grego. Já não é em hebraico e nem em aramaico, né, meus corego? Aqui já ficou complicado, hein? Em grego antigo, que evidencia que os cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus. Aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem eram esses cristãos aqui que fizeram esse mosaico? Falando que Jesus era Deus? Vamos verificar aqui, ó. Um mosaico de 1800 anos descoberto na prisão de Meguido, né? Então Meguido é em Israel, mas não falam para você que Apocalipse é contra Roma, que é Roma que vai ser destruído, mas a cidade de Meguido, tá vendo aqui, ó, fica em Israel, e lá em Apocalipse é essa cidade que vai ser destruída e aonde vai ter a guerra, né? Então não se tratava de uma localização em Roma, e sim uma localização lá em Israel, tá? Ou seja, Meguido em Israel traz uma inscrição em grego antigo que evidencia que os cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus nessa época. Não tem filho de Deus, tá? Considerado um dos primeiros registros de práticas cristãs, preste atenção, ó, é um dos primeiros registros de práticas cristãs. O mosaico de Meguido decorou o primeiro salão de orações do mundo em 230 da Era Comum. Até aqui beleza, tá? Então reparem que é um dos primeiros registros de práticas cristãs. Olha o que diz. O amante de Deus, Arquetus, depois a gente vai ver quem é esse cara, tá? Ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. Então aqui não é filho de Deus, tá? Aqui está identificando Jesus como um Deus, tá? Como sendo um próprio de um Deus, um tipo de um Deus, tá? Então o que isso daqui está dizendo? Que não tem Jesus hipotético nenhum aqui não, tá? Aqui é Jesus divino. Já não esquece negócio de Jesus aí real, que andou, que não sei o que. Aqui é o Jesus divino, tá?
Mas vamos continuar aqui, que tem uma coisa muito interessante. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque isso se trata de uma evidência arqueológica daquilo que eu sempre falo para vocês, tá bom? Olha só. Além da inscrição, o mosaico continha o nome de Gaiano, um oficial romano. Então quem fez o mosaico dizendo que Jesus era Deus? Um oficial romano chamado Gaiano. Aí eu pergunto para vocês, cadê a perseguição contra os cristãos? E por qual motivo não são os judeus que estão falando que Jesus é um Deus, e sim os soldados, os oficiais, o oficial romano, a elite romana que está falando isso? Aí complica, né? Aqui, ó, Gaianos, também chamado Porfírio, centurião, nosso irmão, fez o mosaico às suas próprias custas, como um ato de generosidade. Diz a inscrição, CREA Divulgação Museu da Bíblia. Então tá aqui, ó. Quem é que fez a inscrição colocando Jesus como Deus? Um oficial romano, tá? Então é isso que eu falo para vocês. Então essa evidência arqueológica mostra que o cristianismo não era perseguido pelos romanos, e sim, ele era tido como um deus dos soldados, dos oficiais romanos. Vamos ver um vídeo que fala sobre isso. Olha aqui, ó. It was during Tepher's excavation of the camp that inmates from the prison made their own amazing discovery. Ó, os presos estavam fazendo uma escavação, né? E eles fizeram uma descoberta incrível. While digging the foundation Enquanto cavavam as fundações de um novo bloco de cela, o que eles encontraram foram as ruínas de uma vila judaica que fazia fronteira com o acampamento romano. E aí eu pergunto para vocês, o símbolo cristão foi encontrado no acampamento judeu ou no acampamento romano? Ó, o que Tepher estava escavando fora da prisão. E lá bem onde a vila e o acampamento, né, dos romanos se encontravam, no lado militar romano, encontraram um mosaico contendo imagens de peixes. Como eu falei para vocês, o peixe era um símbolo romano que depois foi adotado pelo cristianismo. A princípio acreditaram que os peixes eram apenas enfeites. Mas conforme as escavações continuaram, encontraram uma ligação definitiva com o cristianismo. O primeiro início foi dedicado a Jesus Cristo. Ó, para o Deus Jesus Cristo. Para o Deus Jesus Cristo, hein? Não tem nada de Jesus hipotético aqui não, é Deus mesmo, hein? Ó, então encontramos outros dois começos. O último falando sobre o oficial do exército romano. Então quem estava promovendo o cristianismo era um oficial do exército romano, tá? Então não tem nada de cristianismo fora do militarismo romano, não. Aqui, ó, um centurião que dá o dinheiro para o piso, né? Ó, tem uma inscrição dedicada por um oficial romano. Ó, foi confirmado que o mosaico pertencia a uma igreja doméstica que foi construída por um centurião romano. It was positioned on the border between the Jewish village and the Roman camp. Foi posicionado na fronteira entre a aldeia judaica e o acampamento romano. Conclusive evidence that rather than oppressing, evidência conclusiva de que, em vez de oprimir os primeiros cristãos,
Pelo menos, pelo menos alguns soldados were offering them romanos estavam oferecendo-lhes shelter. abrigo. Não. Os soldados romanos eram os cristãos, eles não estavam oferecendo abrigo. Eles eram os cristãos, cara. O autor do vídeo bota que estava oferecendo abrigo. Não. O cara era o cristão. Os militares romanos eram os cristãos, galera. Agora, eu vou mostrar para vocês uma evidência arqueológica que ninguém mostra para vocês pelo simples motivo de que isso daqui é uma prova cabal de que o cristianismo é romano, tem suas origens em Roma, e isso aqui não é mencionado por nenhum historiador, por nenhum arqueólogo, e você não entende o porquê. Por que eles não mostram isso para você? Mas nós aqui vamos mostrar. Lembro a vocês, tá? Que essa pesquisa aqui que eu estou mostrando, eu tenho que agradecer muito ao mestre Scani, ao Francis, que eles pesquisam essas coisas e eles trazem para mim muito desse conteúdo, tá? Então fico aqui registrado a homenagem aos dois que são excelentes pesquisadores. Vamos aqui a essa evidência que é cabal, a evidência arqueológica, tá? Olha só. Isso aqui é uma caverna, tá, galera? É uma caverna que foi descoberta, datando mais ou menos ali de 70, da década de 70. Here in this hole in the ground in the middle of the desert, Ó, aqui está um buraco no chão no meio do deserto. there are symbols that, if Tem símbolos que, properly decoded, se devidamente decodificados, may tell us how Christianity left podem nos dizer como o cristianismo saiu. Olha, o autor aqui do vídeo, ele já está sugerindo que os símbolos que você vai ver são símbolos cristãos, tá? Repare nisso, ele já vai sugerir que os símbolos que você vai ver são símbolos cristãos. the Holy Land and Saiu da Terra Santa spread across the entire e se espalhou por todo globe. o globo, tá? Saiu da Terra Santa e se espalhou por todo o globo, todo o mundo, né? First clue, Primeira pista. fish. O peixe. Então reparem que dentro dessa caverna tem um peixe. E peixe é um símbolo dos cristãos, né? Você já viu, né, em adesivo de carro o símbolo do peixe, por exemplo, né? Que tem o ixus também dentro do peixe. Você já viu isso? Beleza, né? Então dentro da caverna tem um peixe. Reparem bem no que o cara tá falando aqui. E ele identificou isso aqui como símbolo cristão, tá? Símbolo cristão. Which tells us that this is an early Christian place. Que nos diz que este é um lugar cristão primitivo. Second clue, crosses. Ó, a segunda pista tem uma cruz aqui, né? Tem uma cruz. Então repara que ele vai identificar também como sendo cristão, ó. Which tells us that this isn't a single monk making one cross. This is a Ó, que não é um único monge fazendo uma cruz, é uma congregação. Então é uma congregação, não é isso? Então essa congregação, né, de cristãos, ele já está identificando por causa do símbolo do peixe e da cruz que está ali na caverna, não é isso? Beleza. congregation, and the fact that it's underground tells us that this congregation is worshiping in secret. Aí, por ser subterrâneo, né, ele já conclui que eles estão ali em segredo, né? Então, quem está fazendo essa adoração cristã em segredo? Vamos verificar aqui agora. Olha o que está por vir aí, galera. Now, since we're in Israel and all of Jesus' earliest followers were Jewish, you'd expect Ó, já que estamos em Israel, todos os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Então, você esperaria to find Jewish symbols. encontrar símbolos judaicos lá. Você esperaria encontrar o que lá? A menorá, a estrela de Davi, não é isso? Símbolos judaicos. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Don't. Instead, what you Mas find não. is the Roman sun god. É o que, meus coré? Mas não, o que você encontra é o Deus Sol romano. Meus coregos. Mas calma. And what looks like a Roman military O que parece um padrão militar romano. standard. Um estandarte militar romano. Galera, evidências arqueológicas. Não sou eu que estou dizendo. Isso são provas, evidências
de que o cristianismo ele surge dentro do militarismo romano, como nós sempre falamos para você. Em vez de suprimir o cristianismo and oppressing Christianity, e oprimir o cristianismo, some early Roman soldiers alguns dos primeiros soldados romanos estivessem actually realmente espalhando spreading the faith. a fé. Então, quem espalhou a fé, quem espalhou o cristianismo? Os soldados romanos. Caralho, evidência arqueológica disso, hein, meus coregos? Evidência arqueológica disso. E lembra vocês aqui, tá, galera? Que essa aqui é Dura Europos, tá? Essa aqui é a Igreja Cristã de Dura Europos, que também era um acampamento militar romano. E aí eu pergunto a vocês, né? Volta aqui pra mim. Primeiro mito que a gente derruba. O mito de que os cristãos eram perseguidos pelos romanos, tá? Prestem atenção. Todos os autores romanos que nós conhecemos, eles estão se identificando estando em Roma, tá? Ou sendo romanos. Paulo se identifica sendo cidadão romano de nascimento, tá? Ele escreve do Palácio de César, como diz Filipenses 4:22. O autor de Hebreus se identifica estando na Itália e mandando um abraço, né? Ele fala lá em Hebreus 13:24. O pai Inácio da igreja, ele diz que a sede do cristianismo do primeiro século está em Roma, tá? E você tem em Atos de Pilatos, né, uma menção de que um membro da guarda pretoriana é quem está escrevendo o texto. Então, quando nós somamos fontes documentais, né, papel, documento, e quando nós pegamos fontes arqueológicas, tudo, absolutamente tudo, nos diz que o cristianismo é romano. E sobre essa base militar que vocês viram, onde tem o Deus Sol, vocês têm que entender o seguinte: Jesus era identificado como sendo um Deus adorado nas manhãs, como se fosse um Deus Sol, um Deus solar. Por quê? Porque essa era a religião dos romanos antigos. O Deus Sol Invictus, né? Como você vai ter o mitraísmo, o próprio Mitra era chamado de Crestus, né? De Cristo. Então tudo isso são religiões militares romanos. Repare, o símbolo do peixe, o símbolo da cruz já era utilizada pelos militares romanos. Era o tropeu, era a Nike. Tudo isso já era utilizado por eles. Quem estava espalhando o cristianismo, formando o cristianismo, inventando o cristianismo, eram os soldados romanos, eram os militares romanos. Como a gente explica para vocês, os evangelhos é um tema militar, tá? Os evangelhos é um tema militar romano e eles que espalharam o cristianismo por todo o mundo antigo. Reparem, não existe nenhuma evidência cristã no judaísmo ou de judeus, somente em bases militares romanas. Todo o cristianismo, arqueologia, se você pegar as catacumbas de Domitila, né, que ela é ali sobrinha ali do imperador, você vai ver lá cristãos. Vários locais em Roma têm cristãos. Então essa parada de que os cristãos eram perseguidos, isso vai vir tardiamente, tá? Tardiamente, com uma questão muito interessante da martirologia. Porque Jesus, né, ele sofreu na cruz, etc, etc. Então os cristãos tardiamente colocaram como se os cristãos também fossem perseguidos e inventavam essas histórias de perseguição. Mas isso não acontecia, a não ser perseguições locais que não eram por eles serem cristãos. E, inclusive, os imperadores romanos protegiam os cristãos, como Constâncio Cloro, como o próprio Constantino, tá? Os cristãos eram protegidos da perseguição e os cristãos que eram perseguidos eram os cristãos hereges, como no caso também, tanto no período romano como no período da Inquisição. Aqueles que desviassem os propósitos e fundamentos cristãos eram perseguidos e exterminados pelos próprios cristãos, tá bom? Então, assim, galera, isso são provas arqueológicas. Fora o Alfa e o Ômega, né? Fora o Quirô, fora a Ixuswell, fora várias outras coisas que você encontra paralelismo com o mundo greco-romano e não com o mundo judaico, né? Mas você encontra com o greco-romano se encaixando no cristianismo. Então, evidências arqueológicas, evidências documentais de que o cristianismo é de fato romano estão aí. E agora eu quero que me refutem, né? Que a galera aí que discorda tente me refutar. Então tá aí, né, uma coisa muito interessante, muito sensacional e que não falam para vocês. Isso ninguém fala para vocês. Alguém fala para vocês isso? Não, né? Mas nós estamos aqui para te mostrar que isso existe
e que de fato os primeiros cristãos eram romanos, centuriões romanos, soldados romanos. Esses eram os primeiros cristãos, tá bom? Um grande abraço, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Fui!